Ah, querido, tem coisas acontecendo aqui agora, hein? Esse teto está aberto aqui, você não está vendo, mas esse teto está aberto. Deus está dispensando anjos aqui para cada casa, para cada família. Ei, querido, coloca diante dele aqui nesta manhã. Deleita, entrega, confia. Calará, choralá, macandalá, ralá, choralá, candalá, marrá. O candalara, choralá, candalara, macandalá, chorá, candalá. Haja o que houver, haja o que houver, seja o que for que você perdeu, nós servimos a um Deus poderoso, dono de tudo. Uma palavra só da parte dele, todo mal se vai. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Passemos para onde? Para outra margem. Para onde? Para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo. Jesus estava o quê? Jesus dorme também, irmão. Você pensa que Jesus não dorme 24 horas por dia? Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Aleluia. Emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Eu já responderia para eles: este é o Rei da Glória, este é o Senhor dos Senhores, este é o Rei dos Reis, este é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É este. Aleluia. Queridos, esse culto ele é profético aqui nesta manhã. Pastor Alberto falou do poder de Deus. Nosso querido pastor aqui falou do cuidado de Deus. E nós vamos ver nesse texto aqui nesta manhã todo o cuidado, todo o amor, as mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós já falamos, já repetimos aqui do momento que a América vive, mas eu acredito que vai ser um momento de vitórias para muitas pessoas. Mas eu queria deixar claro aqui também que, independente de quem fique e quem tome a decisão de voltar, que Deus está nisso. Às vezes nós estamos aqui: você vai voltar, irmão? Tem gente que o propósito foi cumprido. Então a gente tem que parar com isso. Mas eu acredito que nós vamos viver um tempo aqui na América que vai ser um tempo de vitórias para o imigrante, para o povo de Deus aqui na nossa terra. Amém? Queridos, quem nunca viveu uma tempestade? Quem aqui que nunca passou por uma tempestade? E em caráter de introdução, eu gostaria de falar de 4 tipos de tempestades aqui para nós nessa manhã. A primeira é que as tempestades da vida existem e são inevitáveis. Queridos, eu, você, nós não estamos numa estufa ou nem protegidos por um campo de força. Elas chegam para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o americano, para o indocumentado, para o green card, para o que não tem documento, para o italiano, para o jamaicano. Chega para todo mundo. Ninguém está
isento de passar por ela. É impossível você não passar por uma tempestade. Ô irmão Rafael, você começou falando ali que Deus vai prover de novo e agora você está falando de tempestade? Sim. Senão, como é que a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida? A segunda é que as tempestades da vida são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, nos pegando de surpresa, virando a nossa cabeça para baixo. Irmãos, elas chegam. Eu me recordo, num domingo, estava em casa me preparando para ir para o culto e ia pregar nesse domingo à noite lá no Brasil. E Solano andando para um lado e para o outro, e eu vendo o jogo, tomando café lá em Domingos Martins, Glaucio. Aí Solana passa assim: preciso conversar com você. Aí eu, pensando, o que eu fiz? Tá tudo bem, levei ela para almoçar fora. Foi um dia maravilhoso. Falei, poxa, eu não fiz nada. Fui pro quarto. Aí ela sentou e começou. Não, olha só. Você sabe, né? Não. Aí eu falei, querida, vamos profissionalmente logo. O que tá pegando? Ela, você sabe o exame que você fez? Eu falei, isso aí, o que tem? Então, é porque eu falei, vão pra cima. Ela, é porque apareceu uma coisinha. Eu falei, o que apareceu? O que é? Homem assim, né, irmãos? quer saber logo o que é, né? Aí, Rodrigo, ela vem e fala bem assim pra mim, é porque você tá com um tumor na cabeça. Aí eu falei, é sério? Eu falei, tá tudo certo. Fui pra igreja, preguei à noite, voltei pra casa, botei os meninos pra dormir, falei, pode dormir também que eu vou orar um pouquinho. Aí ali a ficha caiu um pouquinho, chorei um pouco, mas eu tô aqui ainda, irmãos. Isso já tem uns 4 anos, 5, eu não sei. Meu nervo óptico tá aqui, ó. Eu não tenho problema de visão nenhuma. Eu tô aqui, ó, andando em pé, dando glória, como o pastor falou aqui nessa manhã. Se você entrou aqui e você tá com algum problema, Deus é que te sustenta. Deus é que te dá forças. Deus é que te sustenta pela sua mão. Temos que ser fortes para aguentar as tempestades. Glória a Deus, papai. Mas elas também são tantas as vezes inadministráveis, pastor. Tem vezes que não dá para administrar, cara. Os discípulos, eu acredito que a maioria deles eram pescadores, nasceram ao redor do lago ou do mar, aí fica da escolha de vocês. Pedro, Tiago, João e André conheciam cada milímetro daquele lago, já enfrentaram e venceram várias tempestades, porém o conhecimento deles não foi suficiente para resolver aquele problema. Tem hora que é inadministrável, tem hora que é só sentar, irmão, tem hora que não tem o que fazer não. Tem hora que o seu curso superior, o seu schedule, o seu passaporte americano, o seu inglês fluente, escrita, audição, fala, ele não serve para nada. Ele é bordão fraco. Isso aí é só para você botar no Instagram e mostrar para os outros. Porque para a tempestade não serve para nada. Mas tem um que acalma a tempestade. Tem um que ele dá uma palavrinha, que ele faz igual um jogador de futebol assim, ó. E o mar faz bem assim, ó, na hora. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Quando ele libera uma palavra, todo o mal se vai. O mal ele tem que sair, ele tem que bater em retirada. Mas as tempestades, elas são também pedagógicas. Por quê, pastor Fernando? Porque nós aprendemos com elas. Não é assim? Você está passando por isso porque você precisa aprender para poder fazer isso. Não é assim, pastor Alberto? É Deus quem dirige as nossas vidas. Aleluia. E se Ele permite uma tempestade, é porque Ele tem um propósito. Você não está passando uma tempestade
aqui nos Estados Unidos da América sem propósito, Rogério. Deus tem um grande propósito na sua vida, Rogério, na vida da Camila, na vida das crianças. Deus tem grandes coisas. Foi Deus que trouxe vocês para cá. Aleluia. E se Ele trouxe, Ele sustenta, Ele garante. Ele é nossa valista. Ele é nossa valista. Quando Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, Ele se tornou meu, Ele se tornou seu, Ele se tornou nossa valista. Aleluia. Ele que garante. Não tem aquele negócio, não, deixa que eu assino aí, é por minha conta. Aleluia. É Jesus, pastor Hélio. Jesus lá na cruz do Calvário falou, não, é por minha conta, eles estão por minha conta. Se você está aqui nesta manhã, foi porque Jesus assinou por você lá na cruz do Calvário. Carimbou com o sangue dele. Não foi porque você é gente boa não, irmão. Qual que era o contexto dessa situação? Jesus havia passado todo o dia ensinando as parábolas do reino. Quem aqui já passou o dia todo ensinando, ofertando o seu dia, trabalhando para o Senhor, sabe como é que é exaustivo. Chega no final do dia, você só quer dormir, irmão. Às vezes você não quer nem comer, você só quer tomar um banho, se tomar o banho. Sejamos verdadeiros aqui. Talvez você vai dormir direto lá e não vai nem tomar um banho, mas está tudo certo. E Jesus ensinou o dia inteiro. Jesus era homem, irmão. Jesus estava na forma humana. E o seu físico cansou, se desgastou. Está escrito, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para o outro lado. Não era uma viagem longa, de Cafarnaum até Decápolis. Era uma viagem, acredito que curta. Era uma viagem rápida. Então o exausto pega o travesseiro e vai para trás do barco e dorme. E quando ele está descansando, a tempestade chega. Eu acredito que os discípulos podem até ter comentado entre si, vamos deixar o mestre dormir. Deixa ele dormir. Sabe por quê, André? Quantas tempestades a gente já enfrentou dessa aqui? Quantas que nós já resolvemos? Qual é, Pedro? Você não é pescador, irmão? Vê isso aí, se esse vento vai parar, se esse vento vai acalmar. Só que tem hora que o seu conhecimento e o meu conhecimento diante das tempestades que chegam é insuficiente. Tem hora que ele não serve para nada. Tem hora que só a presença do Rei da Glória, Sara, vai ter hora, Sara, que só a presença do Rei da Glória vai poder te ajudar. Só a presença do Rei da Glória vai acalmar o mar e o vento na sua vida, na sua família. Aleluia. E acalma mesmo. Irmãos, tudo que nós temos vivendo aqui nesses últimos dias, você está aqui, você está indo, você está vindo, Deus está te guardando, Deus está te escondendo. Mais uma semana que você rompeu, mais uma semana que seus filhos saíram para a escola, permaneceram e voltaram para casa. Ei, querido, deixa eu te falar, foi a mão de Deus, foi Jesus ali guardando, foi o Senhor sustentando. Nós precisamos voltar àquele sentimento do primeiro amor a Cristo, a gratidão. Senhor, obrigado. Igual quando a gente queria namorar com as namoradas e tal. Não era assim? Precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar a sentir isso. Voltar a queimar, cara. Precisamos. O barco estava sendo sovado pela tempestade, se enchendo de água. A morte fazendo toque-toque. Eles, quem é? Sou eu, a morte. Viemos te levar. E quando eles percebem que não tem mais o que fazer, recorre a Jesus com uma pergunta em tom de questionamento. Eu vou falar aqui na minha fala, tá, pastor Alberto? Qual é, Jesus? O senhor não está vendo aqui que a gente vai morrer, não? Jesus, se liga aí, Jesus, acorda! Acorda, Jesus! O barco vai afundar! Jesus vai dar ruim, acorda! Acalma esse trem aí, Jesus, lá em Minas.
Acalma esse trem. No Goiás também? Lá no Espírito Santo nós falaríamos bem assim: Jesus, o mar está pocando. Pocando, é uma gíria capixaba. Por que eles falaram assim com Jesus, cara? Eu acredito que tem alguém aqui nesse também que já falou assim também, porque eu já falei. Quando eu infartei, eu sentei um dia no sofá, eu estava um pouco melhor, conseguindo respirar. E ali eu comecei a ter uma DR com Deus. Falando com ele: pô, Deus, por que você está deixando tudo isso? Vou falar aqui para vocês a verdade. Qual é a sua, Deus, comigo? Por que o Senhor está fazendo assim? Precisa disso tudo mesmo? Não dá para o Senhor nem amenizar um pouco? 2 de uma vez? E eu falando. Queridos, foi quando a presença do Espírito Santo começou a chegar perto de mim assim, e minha boca fechou, eu não consegui mais falar. E ali eu comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a me tocar e falou: pede perdão pelo que você falou, pede perdão porque o que você está passando não é para a sua morte, o que você está passando não é para te matar. O que você está passando é para edificar o nome de Deus e a fé de pessoas que estão enfermas, querendo parar. A fé de pessoas que estão passando por enfermidade, mas estão querendo desistir. Então não para, continua. Com tumor, sem tumor, seja o que for. Nós queremos entrar nesse lugar às vezes, irmão. Ai, Senhor. Já falei para vocês que meu André chora assim, né? Você não sabe se ele está rindo ou se ele está chorando. Aí eu começo a rir também, pastor Beto. Não sei se ele está rindo ou se ele está chorando. Aí eu começo a rir. Eu falei: cara, você está rindo ou você está chorando? E às vezes nós queremos ocupar esse lugar. Mas o que Deus tem para você é um lugar de honra. Glória a Deus. É nas cabeças. É numa régua mais alta, Luiz. Você é filho do rei. Você não é filho de um rei, você é um príncipe. Mestre, não te importa que pereçamos? Diz o texto que Jesus desperta, repreende o vento, repreende o mar, acalma-te, emudece. E tanto o vento quanto o mar ouve a ordem de Jesus e faz esse grande bonança. Então Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ou seja, por que vocês estão com medo? Eu acredito que eles já estavam molhados ali, assustados. Irmão, a Bíblia fala aqui que estava entrando água no barco, que o vento estava soprando. Um lago de 21 metros, acho que de extensão por 14. Cafarnaum para Golã. Mas esse mar também da Galileia, ou lago de Genezaré, ele ficava a alguns metros abaixo do nível do mar. E é o único lago, é o maior lago de água potável do Oriente Médio. E eu acredito que ali naquela região, por ele ser baixo, vinha esses ventos e gerava essas tempestades ali. Eu acho que esse pode ser um dos motivos que aconteceu. É exatamente isso. É isso mesmo, viu? Então aplauda o Senhor aí, irmão. Você está sentado aí, viu? Nem estudei física, geografia, essas coisas, acertei. Tirei 10, pessoal. Primeira pergunta dos discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a minha pergunta. Essa é a sua pergunta. Essa é a nossa pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos, não? Não te importa que o ICE prenda a gente, não? Não te importa que a gente não consiga pagar o aluguel, não? Não te importa que falte trabalho no inverno, não? É o que temos perguntado para Ele, queridos. É o que temos questionado a Ele.
É a pergunta que temos feito nos dias mais difíceis da vida, nos vales mais escuros, nos desertos mais escaldantes, quando nos vemos encurralados por um grande problema e não conseguimos sair, não enxergamos luz no fim do túnel, nem janela de escape. Então recorremos a Jesus, desesperados e questionando. Não está vendo? Acorda, se liga, help me, please, now. Em inglês, hein? Pô, aplaude aí, irmão. Fluente, vocês viram, né? Mas a questão toda é por que eles estão fazendo essa pergunta com esse tom de questionamento para Jesus. Por que eles estão tendo essa atitude? Eu acho que não havia algo resolvido na cabeça deles, na mente deles. Jesus deu uma ordem no verso 35. Passemos para o outro lado. Não foi isso? Sim ou não? Sim. Ele falou o quê? Passemos para onde? Para o outro lado. E se Jesus deu a ordem, nós vamos fazer o quê? Só que eu, você, nós achamos que se estivermos fazendo o que Jesus mandou fazer, vai dar tudo certo. Nós achamos que, eu estou indo lá pregar, eu estou indo lá tocar, eu estou indo lá servir no café, eu estou indo para os Estados Unidos da América, que Deus me levou. Meu irmão, na minha mente, na sua mente, você acha que vai dar tudo certo. Você acha que você não vai passar por tempestades. Você acha que vai ser um mar ali retinho, que vai ser um céu de brigadeiro, não é isso? Que fala lá no voo, céu de brigadeiro. Só que não, nós vamos ter tempestades sim, queridos. Só que nós vamos passar por elas, e eu vou declarar aqui para mim e para você, na minha vida e na sua vida, e nós vamos vencê-las, e vamos sair mais fortes dela. Ei, querido, olha para quem está do seu lado aí e declare, seja boca de profeta, você vai vencer as tempestades, Jesus vai vencer as suas tempestades, você vai passar por elas, nem que você chegue molhado, mas você vai passar. Às vezes, como entender se levamos Deus tanto a sério? Somos dizimistas, trabalhamos na igreja, e estamos passando por prova. Isso era a crise que eles estavam passando. Vou beber água aqui, irmãos. Vem. Vou tentar falar para o André. Estou com calor, irmãos. Acho que é o vapor de Cristo que está aqui, está esquentando. Entendeu, Rogério Azevedo? O vapor de Cristo está aqui, querido. Glória a Deus. O que não estava bem resolvido na cabeça deles? Eles estavam enfrentando uma crise e a aparente demora de Jesus. Jesus estava fazendo o que mesmo? Dormindo, irmão. Quem dorme não age. Quem dorme está dormindo, irmão. Jesus estava dormindo, cara. Tem hora que o silêncio de Jesus, ele faz mais barulho, pastor Fernando, do que qualquer tempestade que você está enfrentando. Tem hora que o silêncio de Jesus nos machuca muito mais do que qualquer tempestade que estejamos passando. Ai, irmão, coisa difícil é quando Jesus fica quieto. Só que eu tenho uma notícia para te dar aqui agora. Só que eu quero sua ajuda, hein, Glaucio? Quando ele fica em silêncio, ele está o quê? Vem cá. Querido, quando Jesus fica em silêncio, quando parece que está dando tudo errado, quando você não tem resposta, quando Deus não fala com você, você acha, Deus não fala mais comigo, Deus parou, estou sozinho. Você não está sozinho. Quando ele fica em silêncio, ele está trabalhando, e trabalhando duro, trabalhando forte, trabalhando pesado em seu favor, em meu favor. E se você crê, adore comigo nesse louvor. Adore esse louvor. Adore.
vitória. Tira o refrãozinho aqui, Cláudio. Tira aí. Então louve, Ah, querido, eu ficava de pé. simplesmente louve. Um Tá ambiente de adoração muda a situação. precisando louve. Teu louvor invade o céu. Deus está indo à frente aqui nesta manhã. Jesus está Deus indo vai à na sua frente, frente, abrindo caminho, abrindo os seus quebrando as caminhos, correntes, quebrando as tirando correntes os do mal. espinhos, ordena aos anjos para Ordena contigo aos anjos lutar. para contigo Ele lutar. abre as portas para ninguém mais fechar. Portas abertas Ele nessa manhã. trabalha. Ele que caminha com você. Erga as suas mãos. Oh, com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor aí. Aleluia. Aleluia. Eu acho que o maior drama, você pode sentar de novo. Estou vendo A gente precisa entender o que Deus está. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando ao seu favor nesta manhã. Ele está trabalhando em seu favor nesta manhã. Basta somente esperar. Você não precisa fazer nada, espera. irá Confia. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Aleluia. Teu louvor invade o céu. Deus que vai na sua frente. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando em seu favor. Não se esqueça disso. Essa semana vai se iniciar e se você achar que Deus não está fazendo, lembre que Ele está fazendo. Eu acho que o maior drama de Marta e Maria em Betânia não foi nem a doença de Lázaro, mas sim a demora de Jesus. Por que ele não curou ele à distância? Tem EAD lá no Brasil, podia ter cura à distância também. Cura agora. Ele podia fazer isso, ele é Deus. É porque havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o terceiro dia pela instrumentalidade humana. Mas a partir do quarto dia, nenhum homem poderia ser o agente do milagre.
Somente o próprio Deus. Jesus espera até o quarto dia para que todos pudessem crer e entender que Ele era o próprio Deus entre os homens. Ele nunca chegou atrasado, irmãos. Ele nunca vai chegar atrasado. Ele não chega atrasado. Segura a onda um pouco, calma-te. Ele vai chegar. 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 Vou correr por causa do tempo. Pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? É que não tendes fé, porque estáis com medo. Se coloca no lugar dos discípulos, irmãos. Entra lá naquele barco agora e pensa se você teria medo ou não. Nós vimos um vídeo aqui numa pescaria aqui, de uns irmãos, não é daquele Milford não, é de uns irmãos que eu não conheço. Diz que só tinha um que era muito corajoso. Não sei se ele, não conheço ele também não. E o barco fazia assim, pá, pum, pá. E nesse vídeo dava para ver os irmãos que eu não conheço. Quase tivesse fita ali, acho que eles passavam neles. Irmãos, eu fiz um passeio lá em Balneário Camboriú. Tem um barco pirata lá. Quando vocês forem no Brasil, é um passeio muito legal para fazer com os filhos. E você sai ali do centro de Balneário e você vai para uma das praias ali. E eu lembro que a gente almoçou. Solano foi almoçar e pediu filé mignon. Aí eu falei: eu quero peixe, eu sou capixaba, eu gosto de peixe. Aí o barco começou, pum. Aí quando eu olhei pro lado, o Solano tava assim, ó, amarela. Ela não tá aqui, eu posso falar. Vocês não contam não, hein? Não me quebra não, hein? Irmãos, quando eu olhei pro lado, o Solano tava chamando o Raul. E amarela. E o barco começou pum, 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 pum. E ali eu cheguei pra trás aqui, dei uma segurada, porque o negócio começou a ficar assustador. Imagina eles num barco pequeno, cara. O Raul é parente do Juca? Isso é verdade. Amigos, irmãos, Um barquinho pequeno. Às vezes nós estamos assim, um barco pequeno, tamanha tempestade que estamos enfrentando. Mas Jesus está perguntando para mim e para você nessa manhã: por que sois assim tímidos? Por que está com medo, Ricardo? Nós precisamos voltar a ser crentes mesmo. O que é? É o quê? Não para brigar com ninguém, mas com o inferno, com as potestades, com a palavra contrária que às vezes é lançada contra a minha vida e com a sua vida, contra a medicina, contra o advogado. A palavra que ele libera, você não tem que aceitar. Você tem que tomar posse, irmãos. Cara, 2021 eu fiquei com tumor na cabeça. 2022 eu fui mandado embora. Minha vida fez assim, puf, em um ano. E eu cheguei aqui porque Deus falou comigo várias vezes lá no Brasil: vou te levar para os Estados Unidos da América. Ei, a sua empresa não é aqui no Brasil, a sua empresa é lá. Ei, eu vou te levar para lá. E eu, eu quero conhecer a Disney. Não sabem eles a Disney que eu estou conhecendo. Mas eu estou aqui, irmãos. Ei, eu estou posicionado com aquilo que foi liberado na minha vida. E se você está posicionado aqui nesta manhã com aquilo que Deus falou para você, Deus vai se posicionar com você. Não tenha medo, tenha fé. Para de dar lugar para o medo. Você vai sair daqui nesta manhã para uma semana poderosa com Deus. Você vai sair daqui nesta manhã para coisas maravilhosas da parte de Deus com você. O seu barco vai chegar do outro lado. O seu barco vai chegar do outro lado. A sua esposa vai chegar, seu marido vai chegar, seus filhos vão chegar, seus netos vão chegar.
bebendo, enchendo de água, a morte se apresentando, que eles deveriam ter fé e não medo. O pastor Alberto falou aqui do poder de Deus, aqui, ele abriu falando com isso. E eu quero falar aqui de 4 poderes de Jesus aqui que Marcos traz aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. O primeiro, a promessa de Jesus: passemos para o outro lado. Ei, querido, passemos para o outro lado. Você vai passar. Foi Ele que prometeu. E se Ele promete, Ele garante. Segundo, cada presença dEle. Jesus é o Criador de tudo, inclusive do vento e do mar. Vocês acham que a criatura ia matar o Criador? Claro que não. Pela paz de Jesus, Jesus estava o quê? Dormindo. Porque sabia que tudo estava sob controle. Você tem que parar de ficar perdendo noite. Você tem que parar de ficar roendo unha. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle na sua vida. Deus já preparou todas as coisas. Por que eles deveriam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Primeiro aqui, Jesus ele acalma a natureza. Acalma, acalma, mar. E quando ele desembarca na cidade de Gadara, que é uma das 10 cidades de Decápolis, uma região gentílica, ali tinha um homem endemoniado num cemitério. Irmãos, venhamos e convenhamos. Você chegar num cemitério de noite e se deparar com um homem endemoniado, com uma legião de demônios, 6.000 demônios para dar e vender. Mas Jesus liberta aquele homem, porque Jesus tem poder sobre a natureza, porque Jesus tem poder sobre os demônios. Mais para frente, a mulher do fluxo de sangue aparece, e no meio da multidão ela toca em Jesus. Para que alguém me tocou, para que alguém me tocou. Mestre, a multidão te oprime. Não, saiu virtude de mim. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades. Basta uma palavra da parte dele e todo mal se vai. Mais para frente, Jairo chega: mestre, vem até a minha casa, a minha filha está enferma. Mas chega a tal da mulher do fluxo de sangue, e ali Jairo que tem que esperar. Irmãos, eu vou te falar, uma coisinha que acontece é quando a gente está num aperto, que chega alguém: não, deixa eu resolver o dele aqui rapidinho e eu já vou resolver o seu. Eu acredito que Jairo passou por isso ali. Vamos, Jesus, vamos, cura logo ela aí. Vamos, Jesus, vai, Jesus, rapidinho, vai. Só que ali o coral da morte chega. Não incomoda mais o mestre não, porque ela está morta. Só que eles não sabiam que o solo da justiça, que o rei da glória entraria lá naquela casa e falaria para a morte: ó morte, onde está o teu galardão? Ó morte, onde está a tua vitória? Dragada foi a morte pela vitória. Jesus tem poder sobre a morte. Para acabar, quem é este? Essa é a pergunta dos discípulos. Quem é este que até o vento me obedece? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo. Este é aquele que é representado pelas festas de Israel. Este é esse que era representado pelo sábado. Este é o sol da justiça. Este é a brilhante estrela da manhã. Este é o alfa, o ômega. Este é o caminho, a verdade, a vida. Este é o rei dos reis, senhor dos senhores. Este é a videira verdadeira. Este é o sumo sacerdote, o médico dos médicos. Este é aquele que foi morto, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Este é aquele em que nos piores dias das nossas vidas nós podemos confiar, pois Ele nunca falha. Querido, como é que está o seu mar nesta manhã? O que você está enfrentando? Como é que está seu barquinho? O mestre manda te chamar nesta manhã. Este é o poderoso
Este é o que manda em tudo aqui. Este é o homem que tem a chave. É este, querido. É este. Como é que está o seu barquinho nessa manhã? O que você tem enfrentado? O que você tem passado? Às vezes só você sabe. Sua esposa, seu marido, sua família. Mas, querido, eu não sei como é que você está. Eu não sei o que você tem lutado. Eu não sei se seu barco está quase afundando, se seu barco está cheio de água. Eu não sei se você está chegando para Jesus e falando: Jesus, acorda! Mas eu queria, enquanto toco um louvor, te chamar aqui na frente. Venha receber uma oração aqui, debaixo dessa poderosa unção do Espírito Santo aqui nesta manhã, debaixo dessa presença gloriosa. Querido, vamos tocando um louvor. E se você sentir no seu coração de vir aqui na frente, amado, tem algo poderoso. O pastor falou aqui, o pastor que cantou, ele falou que tem algo poderoso aqui nesta manhã. O mestre está aqui. O vento balançou meu barco. Você acha que já não tem mais jeito? Mestre, Você está cansado, você está até querendo parar. estou à beira de um naufrágio. Vem aqui na frente. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? O Senhor está estendendo a mão para você nessa manhã. Sinto O mestre está na aqui. pele o frio deste O vento. mestre está aqui nesta manhã. Chego a crer que Saia do seu não lugar, vem aqui na está frente. vivendo. Queremos orar por você. Sabemos que as ondas não Que estão estás fáceis. logo ali Sabemos que o mar está agitado. na prova Mas ei, do meu barco. Jesus está no barco, querido. Jesus está no barco com você. Eu sei Você que não vai naufragar. estou só. Você não vai parar. Vem Já aqui na posso frente. crer Nós queremos orar por você. amanhã Vem aqui na vai ser frente. bem melhor. Os pastores, por favor. Só porque Vem aqui na estás frente também. comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só.